nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns, na segunda parte, no capítulo 23, que tem como título Da Obsessão. Nós vamos dar sequência à abordagem dessa temática, que é profunda, delicada, sutil, cheia de observações e reflexões detidamente pensadas devem ser feitas. Então, vamos caminhar com calma para a gente assimilar bem o que é que está colocado a respeito da obsessão. E a gente vai para o item, começa hoje a partir do item 248. E que ele diz mais ou menos assim: ocorre muito frequentemente que um médium não se pode comunicar senão com um único espírito que se liga a ele e responde por aqueles que são chamados por seu intermédio. Isso não é sempre uma obsessão, porque pode prender-se a uma falta de flexibilidade do médium e a uma afinidade especial da sua parte por tal ou tal espírito. Então, aqui está sendo colocado que existem determinados médiuns que têm no controle da sua mediunidade um espírito que coordena os demais que querem se pronunciar por intermédio dele. A gente lembra das narrativas de Chico Xavier, alguns livros onde é dito, por intermédio da psicografia de Chico, que aquele espírito que está escrevendo em nome dos outros que estão ali presentes, mas que não estão em condições de se comunicarem. E ele, que está utilizando a estrutura mediúnica de Chico, está transmitindo as notícias para fulana, cicrano e beltrano. Então a gente percebe que o que está sendo colocado aqui é uma realidade, porque nós sabemos que isso ocorreu com Chico Xavier. O Espírito diz: olha, existe uma fila aqui aguardando a oportunidade de se pronunciar, mas nem todos estão em condições disto. Portanto, eu vou intermediar a comunicação desse Espírito. Então, a mediunidade tem peculiaridades que o exercício, o treinamento e a observação faz com que a gente conheça com mais profundidade o que se passa na mecânica mediúnica. E ele continua: não há obsessão propriamente dita, senão quando o espírito impõe e afasta os outros por sua vontade, o que jamais é o gesto de um bom espírito. Há uma grande diferença. Então, aquele espírito que diz: não, aqui só quem fala sou eu, esse está obsidiando. Agora, quando ele ajuda o médium a intermediar uma mensagem de um outro espírito, é outra coisa. Geralmente, o espírito que se apodera do médium com o objetivo de dominá-lo não sofre exame crítico das suas comunicações. Quando vê que não são aceitas e que são discutidas, não se retira, mas inspira ao médium o pensamento de se isolar e, frequentemente, ele mesmo o comanda. Todo médium que se ofende com a crítica das comunicações que obtém é o eco do espírito que o domina, e esse espírito não pode ser bom desde o momento em que ele inspira um pensamento ilógico, o de se recusar ao exame. O isolamento do médium é sempre uma coisa desagradável para ele, porque não tem nenhum controle para as suas comunicações. Portanto, o médium que se isola, ele não sabe se o que ele está passando, se o que ele está escrevendo é bom ou não, porque ele não tem como comparar. Ele não tem ninguém para analisar o que ele está passando. Então ele fica com aquilo ali está perdido. Não tem propósito nem objetividade nenhuma. Continuemos. Não somente deve se esclarecer pelos avisos de terceiros,
mas é necessário estudar todos os gêneros de comunicações para compará-las. Limitando-se às que obtém, por boas que lhes pareçam, se expõe a iludir-se sobre o seu valor, sem contar que não pode tudo conhecer e que giram quase sempre no mesmo círculo. Aqui ele manda a gente ir para o item 192, que são médios exclusivos. Vamos para o item 249. Os meios de combater a obsessão variam segundo o caráter que ela reveste. O perigo não existe realmente para todo médium bem convencido de suas relações com um espírito mentiroso, como ocorre na obsessão simples. Não é para ele senão uma coisa desagradável. Mas, precisamente porque isso lhe é desagradável, é uma razão a mais para o espírito obstinar-se atrás dele para vexá-lo. Duas coisas essenciais se tem a fazer nesse caso: provar ao espírito que não se é iludido e que lhe é impossível nos enganar. Em segundo lugar, cansar-lhe a paciência em se mostrando mais paciente do que ele, se bem convencido de que perde seu tempo, acabará por se retirar, como o fazem os importunos aos quais não se dá ouvidos. Então, se aquele espírito fica insistindo, e a gente pacientemente vai trabalhando, tentando fazer, vai chegar um ponto que ele vai cansar e ele vai procurar outra turma. Continuemos. Mas isso não basta sempre. E pode ser demorado porque há os que são tenazes e para eles meses e anos são nada. Por outro lado, o médium deve fazer um apelo fervoroso ao seu bom anjo, como também aos bons espíritos, que eles são simpáticos, e pedir-lhes que o assistam. Com respeito ao espírito obsessor, por mal que seja, é preciso tratá-lo com severidade, mas com benevolência e vencê-lo pelo bom proceder, orando por ele. Se é realmente perverso, disso zombará no início, mas, moralizando-o com perseverança, acabará por se emendar. É uma conversão a empreender, tarefa frequentemente penosa, ingrata, desagradável mesmo, mas cujo mérito está na dificuldade e que, se for bem cumprida, dá sempre a satisfação de realizar um dever de caridade e, frequentemente, a de ter conduzido ao bom caminho uma alma que estava perdida. Convém igualmente interromper toda comunicação escrita, desde que se reconhece que vem de um mau espírito que não quer ser razoável a fim de não lhes dar o prazer de ser escutado. Em certos casos, mesmo pode ser útil em parar de escrever por um tempo. Regula-se segundo as circunstâncias, mas se o médium escrevente pode evitar esses contatos abstendo-se de escrever, não ocorre o mesmo com o médium audiente, que o espírito obsessor persegue algumas vezes a todo instante com seus propósitos grosseiros e obscenos e que não tem nem mesmo o recurso de tapar os ouvidos. De resto, é preciso reconhecer que certas pessoas se divertem com a linguagem trivial dessa espécie de espíritos que encorajam e provocam rindo de suas tolices, em lugar de lhes impor silêncio e de moralizá-los. Nossos conselhos não podem se aplicar àqueles que querem se arruinar. Quer dizer, se eu acho bom as brincadeiras que o espírito faz, eu estou estimulando cada vez mais a ele permanecer ao meu lado. Eu estou me comprazendo com as brincadeiras que ele faz e eu não estou percebendo o risco que eu estou correndo. Item 250. Não há, pois, senão dissabor e não perigo para todo médium que não se deixa iludir, porque ele não pode ser enganado. Ocorre de modo diferente com a fascinação, porque então
o império que o espírito toma sobre aquele do qual se apodera não tem limites. A única coisa a fazer com ele é tentar convencê-lo de que está enganado e de conduzir sua obsessão para o caso de obsessão simples. Mas isso nem sempre é fácil, se não é mesmo, algumas vezes impossível. A ascendência do espírito pode ser tal que torna o fascinado surdo a toda espécie de raciocínio e pode chegar até, quando o espírito comete alguma grossa heresia científica, a duvidar se não é a ciência que se engana. Como dissemos, ele acolhe geralmente muito mal os conselhos. A crítica o magoa, o irrita e o faz embirrar com aqueles que não partilham da sua admiração. Suspeitar do seu espírito é quase uma profanação aos seus olhos. E isso é tudo o que pede o espírito. Porque o que quer é que se coloque de joelho diante de sua palavra. Um deles exercia sobre uma pessoa do nosso conhecimento uma fascinação extraordinária. Nós o evocamos e, depois de algumas fanfarrices, vendo que não podia trocar sua identidade, acabou por confessar que não era aquele do qual tomava o nome. Tendo-lhe perguntado por que enganava assim a essa pessoa, respondeu com essas palavras que pintam claramente o caráter dessa espécie de espíritos. Vamos à narrativa. Eu procurava um homem que pudesse conduzir. Encontrei-o e aqui fico. Foi o que o Espírito falou. Mas se o fizer ver claro, vos expulsará, o doutrinador colocou. E o Espírito respondeu, é o que veremos. Como não há pior cego do que aquele que não quer ver, quando se reconhece a inutilidade de toda tentativa para descerrar os olhos do fascinado, o que há de melhor a fazer é deixá-lo com suas ilusões. Não se pode curar o enfermo que se obstina em conservar seu mal e nele se compraz. Item 251. A subjugação corporal frequentemente rouba do obsidiado a energia necessária para dominar os maus espíritos e, por isso, é necessária a intervenção de uma terceira pessoa, agindo seja pelo magnetismo, seja pela imposição da sua vontade. Na falta do concurso do obsidiado, essa pessoa deve tomar ascendência sobre o espírito, mas, como essa ascendência não pode ser senão moral, não é dado senão a um ser moralmente superior ao espírito o exercê-la, e seu poder será tanto maior quanto maior seja a sua superioridade moral, porque se impõe ao espírito que fica forçado a se inclinar diante dele. Foi por isso que Jesus tinha um grande poder para afastar o que chamava então os demônios, quer dizer, os maus espíritos obsessores. Não podemos dar aqui senão conselhos gerais, porque não há nenhum procedimento material, sobretudo nenhuma fórmula, nenhuma palavra sacramental que tenha o poder de afastar os espíritos obsessores. O que algumas vezes falta ao obsidiado é uma força fluídica suficiente. Nesse caso, a ação magnética de um bom magnetizador pode lhe vir utilmente em ajuda. De resto, é sempre bom tomar por um médium seguro os conselhos de um espírito superior ou de seu anjo guardião. A gente observa, pela leitura, como os espíritos são objetivos, claros e simples. Eles dizem que o obsessor ele só vai ser afastado se o obsidiado favorecer. Porque é aquele velho ponto.
A obsessão se dá pela frequência, pela sintonia vibratória. Eu ajo mal, eu sou orgulhoso, eu sou invejoso, eu sou violento, então eu favoreço, junto de mim, espíritos que têm os mesmos, digamos, pendores, ou os mesmos defeitos. E eles vão ficando junto a mim e vão estimulando cada vez mais isso. Enquanto eu não modifico minha conduta, eles estarão comigo. Então, muita coisa eu vou conviver com os meus semelhantes encarnados e eu vou ter desavenças com eles, eu vou ter discussões, eu vou criar inimizades, eu vou ser detestado pela minha procedência. E eu não me dou conta que, de alguma forma, eu estou sendo conduzido pelos espíritos. Voltando àquele ponto, a grande novidade da doutrina espírita é dizer para nós que existe um mundo paralelo ao nosso e que os transeuntes deste mundo espiritual, eles interferem na nossa vida constantemente. Nós não sabíamos disto. E esta novidade nos dá as condições de caminharmos melhor, convivermos melhor, se a gente se trabalhar. Esse ponto é importantíssimo, porque nós não vimos prestando atenção a isso. A gente não ligava para esse ponto, para esse detalhe. E se eu não me modifico, eles continuam comigo. Essa questão, quando ele diz, a subjugação corporal frequentemente rouba do obsidiado a energia necessária para dominar os maus espíritos, e por isso é necessária a intervenção de uma terceira pessoa, ele está dizendo para nós que, quando chega na subjugação, o espírito envolve o médium, o encarnado, aquele que ele obsidia, ele envolve aquela pessoa, vamos colocar dessa forma, com os seus fluidos. Porque entendamos o seguinte, no fenômeno mediúnico e na obsessão, que é a mesma coisa, o espírito não entra no corpo do obsidiado. O espírito está de lado, acompanhando, mas ele está comandando o corpo físico pelos fluidos que ele envolveu o encarnado. E aí, o trabalho de passe vai fazer exatamente o trabalho de retirar estes fluidos para que eu, o obsidiado, livre desse peso, eu possa raciocinar e perceber que eu estou errando. Quando é que o obsidiado vai buscar ajuda? Quando ele já não consegue mais viver em paz. Quando ele está fazendo loucuras, quando ele está fazendo besteiras, aí ele vai buscar ajuda. Às vezes, são os familiares que vão à casa espírita pedir ajuda para o obsidiado que está em casa, que nem sequer vem à casa espírita. Isso é mais comum do que a gente imagina. E aí é justamente onde entra a participação de terceiros. Aqui ele coloca a intervenção de uma terceira pessoa, mas a orientação que nós temos é de que nesse tipo de atendimento vá mais de um, para evitar problemas futuros. Geralmente 2, 3, uma equipe, se for possível, para socorrer aquela pessoa que não pode ir à casa espírita. Ou começar esse tratamento através das vibrações de atendimento à distância. A gente sabe que funciona. A gente tem resultados desse tipo de atendimento. Então, a gente está observando aqui a questão da obsessão, seus detalhes, seus pormenores, e como é que pode ser feito um trabalho desobsessivo. Ele diz que não existe fórmula sacramental.
Não existe. É aquela história. Tem pessoas que dizem, vai tomar um banho de descarrego, acenda tantas velas, jogue água benta na sua casa. Nada disso funciona. Quem está com a palavra é Kardec, no Livro dos Médiuns, mostrando para nós que não tem essa história de ritual. Até porque o espírito não é um ser material. Então, acender vela, acender incenso, jogar sal, nada disso vai atingir o espírito. Ora, ele está ali ao meu lado pelas tendências morais inferiores que eu tenho. Não tem nada a ver com sal, com fumaça, nem com nada. Então, nós estamos usando a razão. A gente está raciocinando. Mas nós sabemos que, lamentavelmente, existem N pessoas por aí, através de várias mídias, orientam certas procedências, certas condutas, que, infelizmente, sabemos que são infrutíferas. O que vai afastar de nós os maus é a aproximação dos bons. Portanto, para que eu possa estar bem acompanhado, eu tenho que ter sempre bons pensamentos. Fácil. Cabe a nós buscarmos esse trabalho que a gente vinha relegando, a gente não vinha cuidando de nós mesmos. A gente vinha vivendo ao léu. A gente não vinha se preocupando conosco mesmo. Agora a gente está começando a voltar a atenção para nós. Que bom que nós estamos despertando a tempo de fazermos essa mudança.